Oi, Tiago. Neste momento nós falamos de dentro da Catedral Metropolitana de Campinas. Somos uma das primeiras equipes de imprensa a acessar o local. Depois de todo o trabalho de perícia, a Catedral ainda não foi reaberta para o público em geral. Os trabalhos de limpeza e arrumação estão sendo realizados para que a igreja abra as portas ao meio-dia e possa celebrar uma missa a partir do meio-dia e 15. E daqui nós podemos ter uma noção mais precisa de como se desenvolveram as ações do ataque de ontem. O Gandolfo, que estava aqui, cometeu os ataques, ele estava no fundo da igreja. Ele chegou por volta da 1 da tarde, não anunciou a presença dele e, munido com 2 armas, foi andando e fazendo os disparos no fim da celebração do meio-dia 15 que estava acontecendo. As marcas dos tiros ainda podem ser observadas, como por exemplo, num banco que aqui, bem nesta parte onde fica o recosto de madeira, é possível ainda, quem chega aqui observa, e quem nos vê pelo YouTube na imagem do João Pedro Montans, observa o buraco da bala num dos bancos. E à medida em que o homem caminhava, ele fez os disparos e, como a gente sabe, ele foi confrontado pela polícia. Ele levou tiros pelas policiais militares que entraram aqui e, no caminho que ele fazia, ele acabou caindo perto deste altar, onde fica o Sagrado Coração de Jesus. Mais ou menos onde está um tapete vermelho, ele acabou caindo com os disparos que sofreu e também depois tirou a própria vida. Aqui também a gente observa mais uma marca junto ao altar, mais uma outra marca de disparo que dá para nos dar a noção de como é que foi intensa a troca de tiros e os tiros disparados pelo atacante. E nesse momento a gente conta com a gentileza do pároco aqui da Catedral, o Monsenhor Rafael Capelato, que nos atende gentilmente. Monsenhor, muito bom dia, obrigado por conversar com a Jovem Pan. Eu sei que o clima é de bastante consternação, mas eu queria que o senhor descrevesse para a gente, em primeiro lugar, essa celebração do meio-dia 15, ela acontecia todos os dias, muita gente passava, muita gente vinha, era uma celebração popular, tinha muita gente na igreja no momento do crime? Bom dia. Bom dia. De fato, é uma celebração que acontece diariamente, meio-dia 15, e que em geral fica com a igreja repleta de pessoas. Como ontem a igreja estava cheia no momento em que o Padre Amauri, meu companheiro aqui, que me ajuda na catedral, estava celebrando. Mas ele concluiu a missa, não é? E a missa sempre termina por volta de 10 para 1, 5 para 1, e o episódio aconteceu 1h10, mais ou menos. Então, quer dizer, nós tínhamos aí uns 10, 15 minutos de diferença do término da missa. Então a igreja já estava bastante vazia, porque se não fosse isso, talvez a tragédia pudesse ter sido pior. É uma missa que acontece todos os dias e tem uma grande participação de fiéis, né? De todos os lugares da cidade e de outras cidades também. Tanto é fato que uma das vítimas é de Montemor, né? É isso, nos pegou a todos, né, de surpresa, e estamos muito consternados. E, Monsenhor, essa aqui, para quem não conhece Campinas, é a principal igreja de Campinas? É onde tem o maior afluxo de fiéis? Exato, é a igreja catedral, a gente diz assim, a igreja mãe da Arquidiocese de Campinas, é a igreja principal. Sim, com uma grande participação cotidiana de fiéis. Em torno de 3.000 pessoas passam por aqui diariamente. Sem falar que é um patrimônio histórico, artístico, né, e religioso da nossa cidade, um cartão postal de Campinas, né? E Monsenhor, para hoje, o que está programado? Vocês estão realizando aqui os trabalhos de limpeza, de arrumação, daqui a pouco até a gente vai ter que sair por causa disso. A previsão é que a igreja seja reaberta, então, ao meio-dia, para a missa de meio-dia 15, como foi a de ontem, onde aconteceu o episódio. Exato, Nós estamos dizendo por volta de meio-dia, nós vamos abrir as portas, reabrir as portas da igreja. É mais questão de pôr em ordem mesmo. E vamos celebrar meio-dia 15. Esta celebração de hoje, evidentemente, que ela se reveste de um caráter todo especial. Eu tenho dito que é uma dupla reparação que nós precisamos fazer, não é? Porque o templo de Deus foi violado duplamente. Me refiro, antes de tudo, à vida humana dessas pessoas que aqui foram mortas, né?
Todo ser humano é templo de Deus, Deus mora no nosso coração. Perderam a vida de modo trágico. É preciso rezar por elas, é preciso dizer uma palavra de solidariedade, de esperança para os familiares, para as pessoas que estão sofrendo, assim como nós da Catedral também estamos muito sentidos, tristes com essa situação. E reparar também o templo físico, este templo material, a casa de Deus, que por ser lugar de paz, de busca de Deus, de fraternidade, foi violado no seu intuito, no seu objetivo, e fica marcado como um espaço que ficou palco de um ato violento. Então nós vamos rezar pedindo a Deus a misericórdia por quem perdeu a vida, pelos familiares, e vamos abençoar de novo este templo sagrado. Nossos agradecimentos ao Monsenhor Rafael Capelato, pároco da Catedral Metropolitana de Campinas, que falou aos ouvintes, e a reportagem da Rádio Jovem Pan. Diretamente da Catedral, nós voltamos aos estúdios.